Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, do seu canal Português com Questões. Eu sou o Lucas, sou professor de língua portuguesa, sou mestre em estudos literários. Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre classe de palavras, morfologia, classe de palavras. Hoje nossa aula é sobre artigos. A nossa aula anterior foi sobre substantivos. Se você não viu, veja aqui no canal a nossa playlist do módulo 1. Bom, os artigos, essas letrinhas, muitas vezes palavrinhas pequenas, apesar de pequenas, têm uma importância muito grande na compreensão, na coesão textual. Os artigos a gente pode dividi-los em dois, em definidos e indefinidos. Quando eu falo definidos, eu quero dizer que ele define. Você vai entender já já. Artigos definidos determinam o substantivo de forma particular, precisa e individualizada. Substantivo, nós vimos que dá nome às coisas. Quando eu coloco um artigo, eu individualizo essa coisa. Não é qualquer coisa, é aquela coisa a qual eu estou falando. Eles indicam algo que já foi mencionado ou que é de conhecimento mútuo. Os artigos definidos eles são representados pela forma o, a, os, as. O e a no singular, os e as também no plural. Olha o nosso exemplo aqui para entendermos por que ele é chamado de definido. O médico chegou. Não se refere a um médico qualquer. Se refere a um médico específico, esperado por quem fala. Se eu falo o médico chegou, dá a entender que eu sei quem é aquele médico, que é um médico que todo mundo conhece. Não é um médico chegou. Se eu disser um médico chegou, pode ser qualquer médico. Então, quando eu coloco o artigo na frente, eu estou especificando o substantivo médico. O médico chegou. Aquele médico que eu esperava chegou. E artigos indefinidos. Mais uma vez, o nome vai nos ajudar bastante. Determinam o sujeito, o substantivo, de forma vaga, generalizada ou imprecisa, diferentemente do definido, né? Eles indicam um ser qualquer, entre outros da mesma espécie. Um ser qualquer entre outros da mesma espécie. Olha que diferente do nosso primeiro exemplo do definido. Muito diferente, né? Eles se apresentam na forma de um, uma, uns, umas. Se eu disser um médico chegou, como no nosso exemplo aí, você não sabe qual é o médico. É um médico, pode ser qualquer um, está generalizado. Por isso a gente chama de artigo indefinido, porque não especifica o médico. Já o definido define. Ou seja, então se eu quero falar de alguém especial, eu falo com o artigo definido. Isso vai nos ajudar bastante a entender e responder as questões. Bom, uma outra função do artigo é a substantivação de palavras. Nós falamos isso na aula anterior, lá na aula sobre substantivos. O artigo ele tem o poder de transformar qualquer palavra da língua portuguesa em substantivo. E isso cai demais em prova. Se você está aqui para estudar para concurso ou para provas, é importantíssimo você anotar esse nome. Derivação imprópria. Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? É eu transformar uma palavra que não é substantivo em substantivo. Eu transformar um verbo em substantivo. Olha o nosso exemplo. O não é uma resposta. Não aqui é advérbio. Quando eu coloco esse o, esse artigo definido no começo, eu transformo o não em um substantivo. Olha o segundo exemplo. O viver é belo. O verbo viver torna-se substantivo. Viver aqui é verbo. Quando eu coloco o viver, eu transformo esse verbo em substantivo. Eu estou fazendo uma derivação imprópria. Derivação imprópria despenca em concurso público. Não cai, despenca em concurso público. Porque muita gente não se lembra disso na escola, ou quando vê, não dá tanta atenção, mas aqui na língua portuguesa, nas cobranças para concurso, para Enem, isso é muito importante. Seguindo, a outra função do artigo é a distinção de sentido de gênero e número. O que é gênero e número? O artigo ele é uma ferramenta principal para identificar o gênero do substantivo, comuns de dois gêneros ou sobrecomuns. Na aula sobre substantivos, nós vimos o que é
um substantivo sobrecomum. Se você não sabe o que é um substantivo sobrecomum, dá uma olhadinha na aula anterior sobre o substantivo que você vai entender. É muito fácil. Olha só, primeiro exemplo, o dentista, a dentista. A palavra dentista, o substantivo dentista, tanto serve para o masculino quanto para o feminino. Como que eu vou saber se eu vou me referir a um homem ou a uma mulher? Através do artigo. Se eu coloco o dentista, eu me refiro ao dentista homem, o profissional homem. Se eu coloco a dentista, eu me refiro à profissional mulher. Olha o segundo exemplo. O rádio. O rádio, o aparelho, aquele aparelhinho que emite som. A rádio já mudou completamente de sentido, porque passa a ser a estação e não o aparelho. Olha que bacana uma única letra, o poder que ela tem na língua portuguesa. Então, quando você vai escrever uma redação, você vai escrever um texto, você precisa saber a função do artigo, porque um artigo errado modifica completamente o sentido da palavra. Então, muita atenção, derivação, distinção de sentidos, isso é muito importante para a prova e para a vida num todo, né? Nosso terceiro ponto aqui é o emprego dos artigos em casos especiais. Olha, isso aqui também, se eu pudesse dizer para você, vai cair na prova, vai cair no seu concurso, se você pensa em fazer concurso, casos especiais com o pronome todo é uma das principais coisas para estudar. Olha só, artigo e pronome todo. Essa é uma regra recorrente em provas. Já até escrevi aqui para você, para reforçar isso. Copia no seu caderno que isso vai cair. Todo mais o artigo significa inteiro. O que é isso? Inteiro. Se eu disser, ele leu todo o livro, eu quero dizer o quê? Que ele leu o livro inteiro, da capa até a última página, até a contracapa. Ele leu o livro inteiro, ele leu todo o livro. Se eu disser todo, significa qualquer. Se não tiver artigo, veja aqui na frente eu coloquei o artigo, todo o livro. Significa que leu o livro inteiro. Se eu disser todo livro ensina algo, eu estou generalizando. Eu vou dizer que qualquer livro ensina algo. Percebem? Como o todo o faz completamente toda a diferença. Todo. Leu o livro todo, leu a Bíblia toda, significa que eu li por inteiro. Leu qualquer Bíblia, significa qualquer livro. Percebe como também tem um papel especial na especificação? Muito, muito, muito importante. Outra questão quentíssima para a prova: nomes próprios geográficos. Bom, alguns nomes são obrigatórios à presença do artigo. Quais são eles? Brasil, os Estados Unidos, a Argentina. E também, preste bem atenção, temos casos facultativos ou ausente em outros, como Portugal, Paris e Roma. Veja bem, se o nome for qualificado, o artigo aparece. A Portugal de Cristiano Ronaldo, a Portugal de Camões, a Argentina do Messi, a Paris do Mbappé. Se tiver especificado, aparece. Tudo bem? Então, alguns países precisam de artigo. Veja bem, Rio de Janeiro. É correto falar Rio de Janeiro ou o Rio de Janeiro? Veja que essa palavra Rio é substantivo. Concorda comigo? Rio é substantivo. Porém, eu transformei esse substantivo em um nome de cidade. Só que o início dele, a origem dessa palavra é substantivo. Então, quando eu falo Rio de Janeiro, eu vou ter que usar o Rio de Janeiro, porque, naturalmente, antes de ser nome de cidade, Rio era um substantivo. Bom, nomes de pessoas. O uso do artigo antes dos nomes de próprios indica familiaridade ou intimidade. Olha só, você faz isso todos os dias, mas ainda não prestou atenção. Se você atender o telefone e fala assim, o João ligou, é qualquer João? Não, sugere que quem ouve já conhece o João, você especificou o João. Se eu falo o João ligou, não foi qualquer João, foi o João,
o qual o interlocutor sabe quem é. Então, o João ligou, sugere que o falante conhece bem o João. Outro exemplo, João ligou. É um uso formal, neutro, a pessoa fica, bom, mas qual João? Então, se eu coloco o artigo definido, eu estou especificando a pessoa. Bom, os artigos também eles podem se unir às preposições e formar novas palavras. Tem uma listinha aqui, copiem essa listinha, tirem print, tirem foto e guardem no coração. A preposição de mais o artigo ou o artigo as vira dos e das. A preposição em mais artigo o, as vira nos e nas. Aqui, ó, a preposição a, aqui que mora o problema, que vocês têm tanta dificuldade, que todo mundo acha um bicho de sete cabeças, a crase. Se você entender onde posiciona o artigo e mais para frente a regência, nós vamos perceber que não tem dificuldade alguma para aprender crase. Vamos ver isso nas próximas aulas. A palavra per, por, gravem tudo isso aqui que é muito importante. Bom, uma dica prática aí para vocês, artigo versus pronome oblíquo. O que é isso? Não confunda. Se eu escrever eu vi o menino, o artigo aí acompanha o substantivo menino. Já me disse que substantivo precisa ser acompanhado pelo artigo? Agora, se eu disser eu ouvi ontem, esse o aqui já não é artigo da segunda frase, ele é um pronome porque está substituindo o nome. Que nome que ele está substituindo? Menino. Eu vi o menino, eu ouvi. Ouvi quem? O menino. Então aqui ele substitui o pronome. Tranquilinho? Anotem, escrevam que isso aqui é muito, muito importante. Bom, 11 minutinhos de teoria, vamos agora para as nossas questões, para consolidar todo o nosso conhecimento, tudo que nós falamos aqui e fechar com chave de ouro artigos e nunca mais você vai esquecer. Questão número 1. Na frase, ele leu todo o livro em um dia, o uso do artigo após todo indica que? Indica o quê? Acabamos de ver isso. Ele leu qualquer livro? Ele leu o livro inteiro? O livro era de um autor desconhecido? Ele leu vários livros diferentes. O que vocês acham aí? Letra, resposta, letra... Qual a resposta? Letra B. Letra B de bola. A combinação todo mais artigo, todo o livro, confere a ideia de totalidade. A gente viu isso, né? Ele não leu qualquer livro, ele leu o livro, todo o livro. Qual palavra das frases o artigo foi utilizado para substantivar uma palavra de outra classe? Olha que interessante. Por isso que você precisa conhecer morfologia, classe de palavras. Você vai ter que entender aqui qual é a palavra que era um verbo e se transformou em substantivo por causa do artigo. Letra A. Os alunos. Alunos sempre foram, aqui a palavra sempre foi substantivo. Então, esse os aqui do artigo está tranquilinho. Aluno, substantivo, os, artigo. A, artigo, definido a. Casa, substantivo, também tudo normal aqui. Não teve nada substantivado. O brilho, o também, substantivou aqui o brilho, também não tem nada demais. Agora, letra D, um olhar. Olhar é o quê? Olhar é um verbo, indica ação. Um olhar. Eu coloco aqui um artigo indefinido, o M. Eu fiz o quê? Uma substantivação. Então, olhar aqui deixa de ser verbo e se transforma em substantivo. É uma derivação imprópria. Letra D. O artigo indefinido um transformou o verbo olhar num substantivo. Nome da ação. Tranquilo, né? Matéria paga, tudo tranquilo. Nossa terceira questão. Assinale a frase onde o artigo indefinido sugere a aproximação numérica. Nós não falamos isso na teoria, mas o artigo também serve para fazer uma aproximação numérica. O que é isso? Eu já te explico já. Letra A. Comprei ao artigo, umas 10 laranjas. Significa que a pessoa comprou 10 laranjas, especificamente 10 laranjas? Ou significa que ela comprou aproximadamente 10 laranjas? Na letra A.
Guarda essa informação. Letra B. Ele é um bom aluno. Não, ele é apenas um bom aluno. Aqui tá correto, é uma pessoa só. Letra C. Eles moram numas casas velhas. Tá tudo no plural aqui. Eles moram numas casas velhas. Então não tem aproximação numérica aqui. Uma pessoa ligou para ti. Foi uma única pessoa que ligou, também não tem aproximação numérica. Então olha só, letra A. Comprei umas 10 laranjas. Esse umas, esse artigo, antes do numeral 10, está fazendo uma aproximação numérica. Também tema muito importante, o artigo umas antes de numerais indica uma quantidade estimada ou aproximada. 4. Na frase, conheci o Rio de Janeiro, o artigo é obrigatório porque, já falei sobre isso durante a explicação, porque o artigo deriva de um substantivo comum, rio. Já paguei a resposta na teoria, né? Nomes de cidades sempre exigem artigo? Não, tem algumas cidades que não exigem. Nós vimos esse exemplo na aula. É um nome composto? É um nome composto, mas não tem nada a ver isso com artigo. Letra D, indica intimidade com o local? Não, também não. Então a resposta aqui correta, letra A. Nomes geográficos que têm origem em substantivo costumam exigir a presença do artigo. Nós falamos lá que Rio de Janeiro, a cidade, a palavra rio veio lá inicialmente do substantivo rio. Rio de água, rio que a gente conhece naturalmente. Bom, questão número 5. A contração pela é formada pela união de quais termos? Aqui está naquela tabelinha que eu falei para vocês notarem, tirarem foto, que é a junção da preposição mais artigo. D mais A forma o quê? Letra A. D mais A forma da. Em mais A, letra B, forma na. C. Preposição por mais A forma pela. Letra D. A mais A forma A com crase. Então a resposta aqui, letra C. Preposição por mais artigo A forma pela. Bem tranquilo de entender, bem fácil. Número 6, nossa penúltima questão. Qual a diferença de sentido entre o homem é mortal e um homem é mortal? Olha só, a primeira indica intimidade com o homem? Não tem nada a ver isso aqui, né? A primeira é específica. O homem é mortal. Não. Quando eu falo homem, a gente está generalizando aqui para o ser humano, né? Então não é específica. Letra C. A primeira generaliza uma espécie. Exatamente, a espécie humana. A segunda refere-se a um indivíduo qualquer. Exatamente, letra C. A primeira generaliza, o artigo definido o pode representar toda a classe, enquanto um foca na indefinição, como nós vimos lá no começo da aula. Questão número 7, nossa última questão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá seu like se você gostou, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Em estava com o médico, o artigo definido sugere. Estava com o médico. Veja bem, não é um médico, é o médico. O que significa? Que qualquer médico serviria? Era um médico desconhecido? Era um médico habitual ou um médico já mencionado? A palavra médico é um adjetivo? Jamais, né? É um substantivo. Então aqui, letra C, era o médico habitual ou médico já mencionado. Nós vimos isso, que o artigo definido define um único ser, um único médico, não qualquer médico. Bom, então era isso. Respondemos aí 7 questões, vimos tudo sobre artigos. Reveja as aulas, refaçam as questões que estão aqui embaixo e estudar sempre vale a pena. É isso, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.